Depois quando sai o nosso com ela, depois a gente posta. Nossa. Deixa eu tentar aqui se aparece. É de produto. Que a John fez, né? Sim. Quero ver se aparece assim. É, isso aí. Deixa eu ver se... O que é isso pra dar um movimento? Olá, Gi! Logo Oi, falamos! Gi. Tu comprou solicitar um vídeo? Enviou uma solicitação para participar. Tu enviou? Tá mandando? Nem sabia que fazia isso. Foi sem querer. E tu como não consegue entrar ainda. Pois é, isso que eu tô tentando. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal entrar, daí a gente já conversa. Tá nos ouvindo bem, Gi? Doido. Tu nos ouve, Gi? Direitinho? Legal. Chamar a galera pra live. Dá pra enviar ela, né? Não que aparece, ó. Tipo, Aham, pra mim apareceu também. Tem os famosos. a gente pode começar a falar porque as pessoas vão entrar, né? Uhum. Gi, então assim, a gente vai... Na verdade, vai dar uma contextualização geral, né? Até que o pessoal vai entrando. Como ela fica gravada, né? A gente depois consegue, então... As pessoas conseguem acessar. Então, a gente sempre inicia, né? Falando um pouquinho, primeiro, da gente, né? Então, Aline, a Fran, então, né? Nós somos da Celebre. Isso aí. E a gente, na verdade, começou a fazer, então, o Dicas da Celebre, né? Trazendo um pouquinho de informação, de checklist e de fornecedores e parceiros que trabalham com a gente, justamente para o pessoal conhecer um pouquinho, que a gente tem muitos bons profissionais na região. E a partir do Dicas da Celebre, então, começaram a surgir as ideias de algumas lives sobre uns conteúdos diversos, onde então a gente pode estar conversando com um profissional, com uma empresa, né? Tirando dúvidas do pessoal ao vivo e também mostrando esse profissional também para o mercado, né? Porque nem todos os profissionais são conhecidos por todo mundo. Então, a nossa ideia é aproveitar essa quarentena, né, que esse momento que a gente está mais em pausa dos eventos, para aproveitar o momento, então, para colocar o pessoal no mercado mesmo, né? O pessoal ter chance de conhecer, ver o trabalho, contatar, porque esse é o momento, então, de organizar o seu checklist do seu evento. Isso aí. Então, a gente vem falando de alguns itens, né? E hoje a gente pensou na questão dos balões, né? E a gente tem uma parceira aí que, na verdade, é a Gi, que ela se formou conosco, ela estudou junto conosco na faculdade, é uma RP também, né? E é uma RP que seguiu aí pra linha de balões, da decoração de balões, que a gente brinca, né? E pra nós mesmos foi assim. A gente tem um preconceito com balão na questão de evento infantil, né? E até acompanhando um pouco do trabalho da Gi, de todo o estudo que eles têm ali na Very Rap, cursos, todo o investimento que eles fazem, dá pra perceber que a gente começou a aprender e perceber que não, que dá pra usar balão em de muitas formas em um evento, né? Por isso a gente quis trazer. E também por um motivo bem especial, que são os 5 anos da Very Rap, que é a empresa da Gi, né? Então a gente tá... é uma live comemorativa, né? Isso aí. Então logo a Gi ela tá aqui já assistindo, tá conosco. Logo ela já vai entrar e ela vai falar um pouquinho pra nós, então, desse universo dos balões nos eventos, né? Então a gente fez o ano passado, recente, agora as lembranças vieram, né, de um ano. A gente participou do Vitrine Requinte e no nosso espaço justamente a gente quis, em parceria com a Gi, mostrar
o uso de balões como decoração, né? Compondo então com o cenário que ele era, com peças rústicas, a gente usou plantas verdes e usamos balões para fazer, né, essa composição de decoração e ficou muito legal. Chamava muita atenção. Todo mundo, assim, muita gente veio perguntar quem era o fornecedor, que era muito diferente, que tinha gamado as cores, porque eram cores bem lindas mesmo, eram tons de champanhe, branco, dourado, que são cores, na verdade, que remete muito, assim, o brilho, a festa, o glamour, né? E, nossa, realmente chamou muito atenção. E ele era um meio arco, né, desconstruído, então depois a gente vai falar mais, assim, dessa parte técnica, né? Mas era um meio arco desconstruído e ficou muito bonito mesmo, assim, e durou, né? A feira, ela durava por mais de um dia. E permaneceu lá, tudo certinho. E a gente depois fez doações para alguns parceiros que levaram para os seus filhos os balões e eles usaram por semana ainda os balões, né? Exatamente. Então acho que vamos chamar, agir, né? Vamos sim, peraí. Aqui, né? A gente já dá uma desabilitada nos comentários se fica muito no nosso rosto. É legal porque ele acaba tendo a interação. Oi! Oi, tudo bem? Bem! Tudo e você? Tá tudo certo. Tô escutando, tô enxergando, tá tudo bem. Ótimo! Legal! Primeiro, obrigado por aceitar nosso convite, né? E segundo, aceitar, né? Verdade, a gente fica bem feliz de poder fazer parte aí desses 5 anos junto com vocês, né? Com muitos balões. Isso aí. Sim, a gente tá comemorando 5 anos. Eu fiz 10 aqui, mas é 5. 5 anos já de empresa. 5 anos de empresa e 1 ano de boutique, né? Legal! Que foi uma nova etapa na nossa vida empresarial, né? Isso aí. Vou enxergar melhor as dicas. Então, como a gente falou também, né? Além do serviço com balões, então, que ela foi fazendo. Depois ela vai comentar um pouquinho, né? Agora na sequência. Mas foi fazendo treinamentos, aperfeiçoamentos. Então, hoje eles planejam e nem a gente sabia como é que funcionava. Então, tem toda uma sistemática, né? A gente fala pra Gigi, a gente precisa ambientar tal cenário com balão. Ela precisa medir, ela precisa saber que tipo de estrutura que tem para aprender. E ela precisa, depois ela vai para fazer o tema de casa dela, que é uma série de cálculos, né? Que a gente acha balão é só amarrar, é só aprender, e não, tem toda uma técnica. Não, e quais elementos vai ter para compor? Tem, que nem como a Fran falou, tem como amarrar, tem que subir, precisa de escada, precisa disso, daquilo, né, Gi? E às vezes não é só escada, às vezes a gente precisa de andaime, então a gente tem todo uma questão de segurança, cinto, capacete, blá blá blá, enfim, toda a parte da segurança também, porque às vezes é um local muito alto para a gente fazer uma instalação, né? E a gente tem, então, esse aparato para que a gente consiga fazer um trabalho bacana, com segurança, e fique bonito, né? Enfim, mas como a Fran disse. Oi? Então vou só te cortar um minutinho. Vamos só fazer Faz uma apresentação tua rapidinha. A gente lembrou falando. E depois da Vera. Vai passar 1 hora, a gente continua te acolando aqui, quando vê, já foi, né? Já foi, verdade. Tá, então assim, um pouco vocês já falaram, né, de mim. Sou Gislaine, então, proprietária da Very Happy Balões. Parceiraça há muito tempo já das meninas. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Porque eu fiquei só 12 anos estudando na UX. Então conheci muita gente, entre elas a Fran. Nós 3 nos formamos, inclusive, não vamos falar mais nada a respeito disso, tá ótima essa informação. E aí conheci as ideias juntaram, elas seguiram então para esse caminho da cerimonial, enfim, dos eventos, e eu segui então para a área dos balões, né? A minha paixão pelos balões sempre existiu, mas eu aprofundei mesmo a partir de 2015, né? E aí eu fui fazendo muitos cursos, fui aprendendo muita coisa e fundamos então a Very Happy Balões, né? Dia 10 de junho de 2015. Né? Na época eu tinha uma sócia, vocês conhecem até a Michelle, né? A Fran eu acho que conhece mais que a Aline, eu não lembro se conhece ela ali. E aí tentamos ali, né? Enfim, era o começo de tudo, nós estávamos aprendendo tudo.
E ela disse não, que não era para ela aquilo, né? Era bastante trabalhoso, enfim, ela tinha uma outra vontade, seguir dentro da área dela. E eu segui sozinha, então. Estamos aí já com 5 anos, né? Muito trabalho, muita aprendizagem, muita coisa bacana. Nossa, muito E trabalho. muito Sozinha, trabalho. porque tu colocou a família para trabalhar, né? Sempre. Eles estão querendo ou não, gostando ou não, eles estão juntos. Mas eles adoram estar no meio dessa Precisa, bagunça. precisa esse apoio também, até para te dar força também para te continuar, que acabou sendo um sonho teu tudo isso, né? De conseguir realizar. E agora tu tá super bem, né, já nesses 5 anos, o quanto vocês evoluíram da questão da boutique, tudo é muito legal. Sim, aham. Essa ideia da boutique surgiu há 2 anos atrás, porque 2 anos atrás, antes né, de eu começar com essa a ideia da boutique, já haviam outras e a gente se inspirava muito. E aí até a gente entendeu por que muitas empresas que trabalhavam só na arte com balões não tinham essa boutique e foi necessário depois, lógico, com uma vontade deles, né, abrir uma boutique ou uma loja de balões, porque justamente o cliente acaba pedindo muita informação para a gente e ele não quer só olhar a foto, ele quer ver o balão, ele quer ter mais informações, sabe? E outro ponto muito interessante e importante é ter um espaço físico, né? Para onde a gente consiga atender esse cliente com mais facilidade e dar mais atenção, né? Então Sim, foi um dos alguma pontos coisa até assim que montada, né, Gi, para o cliente ter ideia, por exemplo, um balão montado, alguma coisa personalizada para o cliente ter uma noção do que é possível, né? Porque também tu vê o balão, às vezes, na embalagem ali, que ele tem um número 7, sei lá, tu vê algo ali que vocês encheram ele, ou com gás, ou sem gás, enfim, as possibilidades meio que brilham o olho do cliente, né? Quando ele vê ele exato. montado. Isso. Às vezes na embalagem não dá a mesma impressão, não tem a mesma Não, beleza. Então, não. montado, ou daqui a pouco que a gente já tenha montado aquele modelo e mostrar a foto dele montado, é outra situação, né? A gente Balão vinha. criança e adulto, né, Gi? O balão é muito legal porque não tem idade, né? Todo mundo gosta Não. de balão, né? Hoje não, eu sempre digo isso, eu acho muito bacana enfatizar isso, porque hoje na boutique a gente faz muitos balões para adultos, mais do que para festa infantil, sabe? Então, o pessoal aderiu ao balão para muitas comemorações, não só para o aniversário, enfim, mas presentear, para algum motivo específico. Hoje a gente faz muito balão para maternidade, né? Quando as mamães ganham os bebês aí. Então tem várias situações em que a gente se encaixa o balão ali para presentear ou para comemorar, né? E acho enfim, só fazendo esse fechamento, então a Gia ela começou prestando serviço, né, de fazer os projetos. Acho que inicialmente, lá no início, Gi, acho que eram os projetos mais simples, né? Com o tempo, com o teu estudo, com a busca de informações, os projetos foram evoluindo, né? E Isso. depois evoluindo ainda para a boutique, que agora faz 1 ano, né? Que além dos projetos, é vocês terem isso aí fisicamente, onde a pessoa Exato. consegue ir até você. E eu acho que agora ainda a atualização de status é o serviço quarentena, né? O serviço neste momento, Exatamente. Aham. que é o entregar, né? O mandar entregar a encomenda do cliente, que também acho que agora passa a fazer parte aí do teu escopo, né? De serviços. E acho Sim, que deve ser bem alta, né? sim. Na verdade, a gente sempre trabalhou com entregas, né? Porque tem muita gente que não conseguia, antes mesmo da gente abrir a boutique, não conseguia pegar o balão, né? Em certo local, enfim. E ainda hoje a gente faz muitas entregas, mas a maioria dos clientes vem buscar aqui na boutique, sim. Mas agora na quarentena, muita gente não quer sair de casa, enfim, a gente tem esse serviço de delivery mais ativo do que antes, né? Com E certeza. as festas em casa, eu vou dizer, elas estão acontecendo, de certa forma, igual, até mais, né? Só que, claro, talvez com um número mais reduzido, mas as pessoas não estão deixando de comemorar, talvez de uma forma até um pouco mais simples, mas geralmente o balão tá lá na festa, né? Até a gente brinca aqui na loja que com os clientes, enfim, entre nós, que quando tem bandeira vermelha, a gente precisa fechar, né, a loja, porque não somos serviços essenciais, né? A gente continua fazendo entrega, enfim. Isso aí.
Daí eu digo, mas como que a gente não é serviço essencial? Se uma comemoração tem que ter balão, é essencial, né? Então temos que É isso deixar. aí, vamos indicar essa aí que não tá certa, né? É verdade. Exatamente, mas assim, o pessoal está comemorando, graças a Deus, assim, não deixaram pela situação em si, né, se deixar bater e continuam comemorando Que bom. muito, muito ainda em casa, enfim, mas com os de casa, com padrinhos, avós, enfim, todo mundo ali, mas não aquela aglomeração, né, de um monte de gente, mas continuam comemorando e levando muitos balões, né, para tirar foto, que eu acho que é mais legal. Hoje a gente vende muito balão personalizado. E eu acho que é isso que dá o toque especial, né, para essa comemoração, tirar uma foto, é uma recordação, tem os balões que Então, duram um monte ainda. Inclusive, hoje teve uma cliente que nos mandou que faz 2 anos que ela comprou o balão para a mãe dela e ele tá intacto ainda. Eu acho que ela não deixa encostar, ninguém encostar no balão. olha E só. Então acho é que é, legal a gente receber esse. e é legal comentar também que a gente tem muito, a gente tinha, né, muito a imagem do balão tradicional, né? E acho que aqui em Caxias e a região, e acho que a Gia, ela tem, de certa forma, essa responsabilidade de ter trazido, né, muita novidade para cá. Claro que tem outros fornecedores, a gente tem uma relação muito forte com a Gi. E nesses 5 anos, eu acho, para nós, pelo menos, que somos da área, clareou muito, assim, a questão de que tem N, né, possibilidades em balões. Como é que tu Tem. busca isso, Gi? Como é que tu, além dos teus cursos, quais são os canais, assim, que tu busca essas tendências, essas novidades? Como é que vocês ficam sabendo disso e trazem isso para E cá? até referência, porque tem coisas que dão certo aqui, tem coisas que não dão. Exatamente. Eu ia falar isso. Como a gente vai para muito congresso e seminário fora daqui, a gente tem contato, normalmente a gente faz grupos de WhatsApp, né? Tem contatos pelo Instagram com outros fornecedores, e a gente acaba tendo uma relação melhor assim com eles em relação a buscas de novidades, enfim, a modelos diferentes, balões diferentes. Tem alguns balões que só existem fora daqui do Brasil e não tem aqui. E a gente fica encantado, né? Eu já vou lá pedir para ele, ó, esse balão aqui tem como? Não tem? Como é que é? Como é que não é? Mas a gente tem um contato bem forte com o pessoal de fora, tanto daqui do Rio Grande do Sul, né? Que o Brasil, aí a gente tá cheio, assim, ó, de artista do balão, um mais criativo que o outro. Mas o forte mesmo fora do Brasil não é nem os Estados Unidos, tá? Na arte com balões. É a América Latina. Os latinos ganham disparado em relação à arte com balões. Posso citar vários nomes, né? Enfim, depois, se vocês quiserem, eu passo uma relação de Instagram do pessoal aí que vocês vão se apaixonar pelo trabalho deles. Eu tive um contato. A não é bem festeira, né? Se tu for pensar, nós somos de uma cultura de muita festa, de muita comemoração, talvez muito mais que os Estados Unidos, que geralmente ele é, porque ele é referência geralmente para tudo, porque ele é uma potência, né? Mas realmente a gente é bem mais festeiro que eles, né? Nível assim, de cultura. Estados Unidos, bom tu falar isso, e me lembrou de um ponto bem interessante, que nos Estados Unidos tudo é muito restrito lá. Tudo tem que ter autorização para fazer, por exemplo, festas, Mickey, Minnie, personagens de desenhos, enfim, de infantil, ou qualquer personagem que eles queiram. Por exemplo, aqui a gente faz muito dos Vingadores, do Homem de Ferro, Homem-Aranha, enfim, isso não tem permissão para fazer lá. Então, eles usam mais balões diversos, assim, que é uma coisa mais básica, fazem bastante coisas, enfim, mas não tem nada muito focado que nem aqui. Que aqui a gente já está mais liberado para fazer, né? Então, a gente consegue fazer balões de personagens, estampados, enfim, tendo maior cuidado em relação à imagem, porque, querendo ou não, uma visão que o projeto é deles, que a marca é deles, enfim, mas a gente acaba fazendo mais coisas de personagens, fazendo mais, trazendo mais imagens, né, enfim, para as decorações A aqui, gente encanta os olhos, né? Os personagens, né? Porque fica muito parecido, muito bonito. Isso. E aí lá nos Estados Unidos eles não têm permissão para isso. Eu fiz curso com 2 instrutores de lá, de fora, e foi fantástico, né? E eles trazem uma visão totalmente diferente de balões, sabe? Justamente porque eles têm que criar algo muito fora do que a gente já é acostumado, né? De temas.
Então, eles trazem coisas lindas, maravilhosas. Mas a criatividade, o foco mesmo tá na América Latina, que é fantástico. Eu fiz, na verdade, me passou na cabeça agora que eu fiz um curso com uma russa. Imagina, né? Eu fazendo um curso com uma russa. Ela falava russo, às vezes a gente entendia, às vezes não, mas tinha uma tradutora e ela era uma senhora, ela às vezes não conseguia traduzir também. Mas foi fantástico o curso também. Eu aprendi técnicas que eu uso em outras coisas totalmente diferentes do que ela ensinou lá. Então, eles também, o russo também, ele trabalha muito focado na arte com balão. Essa cultura agora de bubble, de personalizados, enfim, já faz muito tempo que tem nos Estados Unidos para fora, né? Agora, 2 anos para cá que explodiu aqui no Brasil. E ainda bem, porque a gente só látex, 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 balão normal, que nem os clientes dizem, e a gente entende, mas assim, tudo que vem de fora a gente está captando. E como a Aline disse, tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam, porque é mais questão de costumes e a tradição mesmo, né? Tem gente que não gosta de alguns modelos, então Sim. a gente vai se adaptando, né? Por exemplo, assim, se um cliente quer personalizar, por exemplo, trintei, chá da fulana, isso para vocês leva um tempo grande para vocês receberem esse pedido? É tranquilo para fazer de uma semana para outra? Como que funciona esse processo com o cliente? Se é algo Sim. pequeno, assim, não é grande. Sim. A gente sempre solicita para que o cliente entre em contato, fazendo a encomenda 48 horas antes. Por um monte de situações, não só o tempo que leva para fazer o balão, para fazer a personalização, mas sim porque tem uma questão de material, o fluxo de trabalho aqui é muito grande, então a gente tem que estar toda hora com material ok. Aí daqui um pouco, vamos supor que o cliente nos solicite um balão de cor, não sei, enfim. E aí eu não tenho esse material na hora para fazer, eu não vou conseguir atender ele. Então, por isso que a gente sempre solicita 48 horas. E um outro ponto muito importante. Rápido, se for bem, né, Gi? Isso tanto que quando às vezes, assim, ó, é muito, 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 muito raro a gente conseguir fazer na hora uma personalização. Porque ou a gente está envolvido com outras montagens, ou eu estou fora fazendo entrega, e aí Eduardo está ativo aqui fazendo atendimento no WhatsApp e na loja, né? Então é muito raro. E outro ponto que a gente, bem importante falar, que a gente pede 48 horas, é por causa, como eu disse, a gente tem bastante trabalho sempre. Então, às vezes é bom tu já reservar teu horário, o teu dia, vai estar tudo ok, sabe? Do que em cima da hora, às vezes a gente não vai conseguir atender, não é porque a gente não quer, a gente fica com o coração doendo quando a gente não consegue atender. Mas o fluxo... Tu fica dias, né, desenvolvendo ali, criando, aí não tem como, realmente não tem braços para tudo isso, né? Isso Pode falar. Uma pergunta, a gente falou um pouco dos materiais. Primeiro a gente falou dos teus cursos, tu falou, né, as tuas referências aí de buscar conhecimento da área. Os materiais hoje, assim, tu compra de quais são os locais assim que mais te abastecem de balões? Como é que é isso assim a nível de Brasil, essa logística? Como é que vocês fazem? A pandemia se mexeu uma coisa vocês também, as entregas, né? Sim, os materiais funcionam assim. A gente tem algumas marcas, né? E essas determinadas marcas têm os representantes no sul do Brasil, tá? Alguns deles são todos em Porto Alegre. Por quê? Porque é o foco, não adianta a metrópole ali para o Rio Grande do Sul, tá? Alguns São Paulo, tá? E outros Rio de Janeiro. E aí, só que assim, ultimamente a gente tem comprado do nosso fornecedor mais próximo, que é Porto, né? Por chegar mais rápido e por eles ter uma quantidade boa de material que consegue nos abastecer, né? Mas digo que ainda tem muitos produtos que a gente tem que comprar em São Paulo, Rio. Porque os produtos, a gente trabalha com, vou falar de bubble nacional, né? A gente trabalha com a marca Cromos e internacional, né, que é um importado da Qualatex. Então, os dois têm que vir de fora. Então, o fornecedor do Brasil tem que repassar para o fornecedor da região. Então, é um procedimento um pouco demorado. Mas então a gente procura sempre pegar do mais próximo para que ele consiga nos abastecer mais rápido, né? Porque
o fluxo é muito grande, sai muito material. Toda semana a gente compra material. Então, é importante que seja mais rápido para nós a entrega também. Mas agora na quarentena tá um pouco mais lento. E as fábricas Tu já visitou uma fábrica de balão? Nunca visitei uma fábrica de balão. Olha, No ano que foi, que eu estava programado para visitar, eu não me lembro o que aconteceu. E aí eles cancelaram esse seminário da fábrica e passaram para um hotel. E aí, lógico, a gente ficou bem chateado, participou, mas não foi a mesma coisa, né? Como foi? Desculpa? Deve ser bem curioso, assim, interessante esse processo. Eu nem imagino como é que é feito um balão. Sim, na verdade o processo eu posso explicar para vocês como funciona, mais ou menos, é longo, mas o ver como funciona o teu produto que tu trabalha dia a dia, sabe? Para eu ia chorar, com certeza, olhando aquilo. Mas assim, é prazeroso. Curtindo. Oi, desculpa. Tá curtindo, dormindo e aquele ficar lá no meio dos balões, né? 2 dias curtindo, colorições lá, lindos. Exatamente. Então, é como. Acho que é a mesma emoção do dia que eu for para Disney, porque todo mundo sabe que eu sou louca por Mickey e Minnie, né? Então, eu acho que é a mesma emoção que eu teria na fábrica de balões, sabe? Independente da marca, independente do. Enfim, né? Mas o fato de tu ver o negócio sendo criado ali é demais, né? Fantástico. Nossa. E é o teu chão, na verdade, é o que tu trabalha todo dia, né? Todos os dias. E a gente sempre procura saber mais sobre o material do balão para poder passar para o cliente, né? Essa informação mais concreta, né, em relação ao material. Aproveitando o gancho, eu lembro de um orçamento que a gente fez contigo, né? Só para complementar e deixar o comentário. Lembro que a gente fez um orçamento contigo daqueles bubbles, né? Que são os de luzinhas para um casamento. De LED. E aí a Gi foi bem sincera, assim, por isso que a gente gosta de trabalhar com ela. Ela disse assim, gurias. Ela passou as medidas, os preços de cada medida, e ela disse assim: eu tenho uma faixa de preço que é tanto, que é um produto de ótima qualidade, né? E tenho um que é mais. Consigo um com um valor mais acessível, porém a qualidade dele não é a mesma. Enfim, né? Ela foi muito, muito franca, assim, que o que ela tinha na boutique era um com uma boa qualidade, com um valor um pouquinho mais elevado, porque esse balão ele é muito sensível. E se realmente, né, Gi, for de uma qualidade boa, ele estoura muito fácil e às vezes tu nem consegue fazer o que a cena do evento que tu pensou e tu nem tem mais o balão, porque ele ou ele desmonta, ou ele murcha, ou ele é muito frágil, né? E esse da Gi, a gente explicou isso para os clientes, né? Transmitiu essa informação, eles optaram pelo mais forte, né? Digamos assim. E o balão, teve balão que durou, sei lá, eles me deram um para eu levar pro hotel, né, no fim do evento. Ficou, sem mentira, acho que uns 6 meses o balão. Sim, é bem mais resistente, bem mais resistente. Então é bem legal, porque a Gi realmente nos transmite isso, assim, ela é muito sincera. Gurias, dá para fazer mais barato, porém a gente corre o risco na qualidade. Então ela sempre nos pontua isso, assim. E tem essas opções no universo do balão, né? Assim como em muitos itens do evento que tu consegue viabilizar com valor mais em conta, mas às vezes não vale a pena esse risco, né? Então a gente sempre vai dando essas opções para o cliente, deixa na escolha dele, mas dá o aval técnico, que nesse caso é da Gi, né? De qualidade do balão. E tudo isso eu aprendi, não aprendi sozinha, né? A gente Isso. Fui atrás, tive cursos, enfim, né? Não é um achismo, né, Gi? É tudo construção do teu conhecimento de 5 anos aí já. Exato, até testando muitas vezes, né, Gi? Tem que testar o produto para ver se realmente funciona. Muitas vezes. Isso aí, se realmente ele é um tamanho, sei lá, X ou não, se ele aguenta, né, o trabalhar com gasto. A gente fez muitos testes no início, quando eu comecei a trabalhar com Gazélio, para ver a quantidade, com o tempo que ele duraria, né? Depois disso, a gente fez uma gravação de um vídeo que eu expliquei tudo, enfim. Mas eu fiz muitos testes. Olha, aqui no Rio Grande do Sul e em Caxias do Sul funciona assim. Em São Paulo funciona de outro jeito. Lá no Nordeste funciona de outro jeito. E assim, balão é um produto muito sensível. Independente de qual material for, tu tem que ter cuidado. Tu tem que saber lidar com ele. De umidade, calor, sol, tudo isso influencia, na verdade, no balão, né?
Exatamente. Então, quando a gente passa para o cliente, a gente está passando há algum tempo já dicas de como cuidar do balão depois que ele sai da boutique, né? E Ah, aí é legal. bem legal porque eles acompanham isso. Alguns não, não conseguem ler. Mas, assim, é interessante porque a gente já está dando a dica para ele. A gente fala para ele durante toda a conversa, depois a gente ainda dá mais uma pincelada e ainda entrega para ele, sabe? Para ele cuidar do balão, né? E a questão do cuidado em relação ao ambiente, por ser Caxias do Sul, por exemplo, agora no inverno, tem que ter muito cuidado em relação ao calor do ar-condicionado, o ambiente, mas tem muita gente junto, sabe? Então tem toda uma questão eu digo logística mesmo, sabe? Porque Legal. o balão coitadinho, né? Ele tá ali, ele só quer ficar bem no lugar dele, né? E aí a gente fica amassando, beijando, apertando, leva pra cá, leva pra lá. O vestido, Mesmo se assim, é um zero, sei lá, um O, veste o balão, brinca, né? É isso aí, daí não sobra balão. não. E uma coisa bem legal. Desculpa, pode falar. Eu não sei o que que Te eu te interrompo. cortei. Só pra gente finalizar essa parte técnica, eu fiquei curiosa quando tu falou da questão do. Sim, desse possível de dar defeito, desse assunto que a gente tá falando mesmo, assim. Como é que é? Tu já teve problema, tipo, com lote de balões? Como é que é quando tu tem problema? Tu reporta pro teu representante, ele reporta pra fábrica? Como é que é esse processo aí? É bem isso mesmo, Fran. A gente repassa para ele. Claro, a gente testa um pacote, por exemplo, do balão de látex, né? A gente está lá produzindo e tal, em grande escala, e não está funcionando, o balão é muito fino, ele não está inflando redondo, ou daqui um pouco vem história demais, sabe? Então tem algum problema. Um pacote. Aí eu vou encher o outro que está com o mesmo problema, eu já sei que o lote está com problema. E eu já digo para o meu fornecedor: olha, deu problema, né? E aí ele vai me dizer: olha, eu vou relatar para a fábrica ou para o meu distribuidor, enfim, nacional, que deu esse problema. E aí ele vai verificar se realmente o lote está com problema, porque às vezes eles vendem sem saber que lá em tal lugar já deu problema. Depois eles começam a receber várias reclamações e aí eles se dão conta que aquele lote está com problema, recolhem de todas as lojas que eles distribuíram para repor novamente, né? Mas tu É assim consegue ter mesmo. tempo hábil de fazer toda essa reposição e não ter problema no caso da tua entrega, ela acontece normal daí. É porque a gente, por exemplo, do balão de látex, a gente não tem um só fornecedor, né? Justamente Entendi. por isso, dá problema. Caso dê de um fornecedor, a gente Tu tem Tem do outro. tem outro. uma segunda opção, é um plano B. Então, ficar sem mesmo é só se a fábrica não está conseguindo fazer o balão, produzir o balão. Que é o que acontece hoje com os balões Rose Gold. Tudo que vocês imaginarem de Rose Gold está muito raro no mercado, porque a fábrica não está conseguindo dar conta. É Todo muita mundo gente, quer um Rose Gold, todo né? mundo quer Rose Gold. É, Maravilhosa. É. é, Eu acho uma cor é maravilhosa. linda. É linda. E é uma cor que cabe para qualquer ocasião, né? A gente Verdade. faz para infantil, faz para vovó, faz para o vovô, faz para mamãe, para tia, para todo mundo, sabe? Então é uma cor bem, como é que se diz? Uma cor coringa, né? Que todo mundo, ó, é isso mesmo. E funciona dessa forma. Aproveitando que a gente entrou um pouquinho nessa parte de decoração, né? Fala para nós um pouquinho então dessas possibilidades desse mundo do balão, né? Que como a gente falou lá no início, muita gente tem ainda esse preconceito que o balão ele é só infantil. Fala dessa questão dessas montagens diferenciadas, esses projetos, né, personalizados para outros tipos de evento também, como é que isso funciona, quais são os passos quando chega um projeto para ti, como é que tu pensa neles, né? Como é que essa solução vem assim para o cliente? Daqui a pouco até os mais solicitados, o que mais o pessoal te pede. Ah, eles pedem mais personagens, eles pedem mais arco desconstruído, eles pedem mais balões avulsos para colocar em, sei lá, em pontos diferentes. Como que funciona para vocês essa demanda de balões hoje? Enfim, a questão da decoração se dá muito ao tipo de cliente, né? Se é o cliente final ou se é uma empresa que é algum tipo de evento empresarial, enfim. Cada um deles a gente oferece o que é possível. Às vezes, apesar que hoje as empresas estão aderindo muito aos balões com gazélio, tá? Muito a personalizados, enfim. Mas a gente já fez muitos projetos assim de empresas que a gente tinha que fazer cenários gigantescos, né? Para chegar onde eles queriam, né?
O que a gente mais faz, projeto mesmo, são para as escolinhas infantis, que elas querem produzir muita coisa no palco, né? Como, Aline? Cenários, vamos dizer assim, né? Elas querem um cenário, Ah, né? área de balões, exatamente. A Very Happy foi criada, surgiu através dessa ideia, que a gente queria fazer cenários enormes de balões. A gente fez muitos, né? Mas, enfim, o projeto mesmo, aí a gente conversa com o cliente, ele vai nos passar qual a ideia, às vezes ele já tem uma foto de referência, alguma coisa assim, aí a gente vai estudar aquela foto, vai ver aonde é que ele vai colocar aquela estrutura toda, né? Vai lá medir, vai lá ver a possibilidade de sim ou não, se tem como prender, porque se é uma estrutura muito alta, a gente tem que analisar muita coisa, enfim, tem coisas que não param por si própria, né? Assim como tem as decorações das empresas, por exemplo, de aniversário de empresa, de festa de funcionário, enfim, a gente normalmente faz algo mais aéreo para a criançada não ficar pegando, arco tradicional, enfim, né? Mas a decoração da festa mesmo, tanto infantil, adulto, enfim, o que eles mais nos pedem é o arco desconstruído, ou orgânico, enfim, tem muita gente falando. Mas a gente gosta muito do desconstruído, porque realmente ele é desconstruído, né? Então, é o que a gente mais produz de diferente fora do personalizado, do balão comunidade, enfim, né? É o arco desconstruído, guirlanda desconstruída, né? Vários tamanhos, vários formatos, muitos balões, poucos balões, enfim, né? Como o cliente acha mais bonito. Né? Não tem aquele limite, né, Gili, pra ti, né? O cliente vai te falar as medidas possíveis e vocês conseguem criar muita coisa diferente. Às vezes, na mesma medida, tu consegue criar, sei lá, vários projetos diferentes, né? Dá para colocar a cabeça de dinossauro na guirlanda, dá para fazer o que vocês imaginarem, entendeu? Eu nunca fiz, mas teve colegas que já fizeram esculturas gigantescas de dinossauros, sabe? Eu sempre cito, Cenário Balões é a empresa que me inspirou a trabalhar com balões, na arte com balões. Sigam, Cenário Balões, @Cenário Balões. Vocês vão se encantar com o trabalho deles. E eles realmente fazem estruturas enormes para fazer, sabe, as festas deles não são pequenas. Assim, é o que nos inspira mesmo a gostar de trabalhar. Eu adoro trabalhar com escultura, é muito trabalhoso, mas eu já fiz várias. Eu já fiz Pikachu, maior que eu, o Ash, bem maior que eu ainda. Já fiz... Nossa, o que vocês imaginarem de escultura eu fiz já. Para festa infantil, por exemplo, a gente fez uma vez, era piquenique da Lulu e a gente precisava fazer a bonequinha, né? A estrutura da menina. Uma cestinha na mão, eu fiz. Se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar. Então, claro, a gente já fez muita coisa gigantesca, mas tem algumas coisas que marcam justamente por ser mais trabalhosa e mais delicada, né? O projeto mais difícil que tu achou, assim, pra desenvolver? Teve algum, assim, que tu achou, nossa, que foi muito trabalhoso pra montar? Que tu lembra, assim? Eu acho que foi aquele que eu fiz o vídeo do TBT mesmo, justamente porque a gente estava no início de tudo e tudo era muito novo. E aí eu escalei a família inteira e, assim, esse projeto, esse cenário, ele veio num final de semana que tinham mais 5 festas que tinham também muitos balões. Então, a gente ficou da quarta-feira até no domingo, trabalhando direto, sabe? E esse castelo nos marcou muito porque ele era enorme, aquele castelo. Ele era gigantesco. E ele tinha que encaixar justamente as medidas certinhas dos balões, que tinham que encaixar justamente com a janelinha, que tinha que, sabe, encaixar com o balão em cima, enfim. Então, esse foi o mais difícil para mim, porque era o início de tudo e porque era muito grande. Para mim, foi o mais assustador, assim, e o mais prazeroso por ter conseguido fazer, deixado lindo, maravilhoso do jeito que ela tinha nos pedido, né? Nossa, mas, assim, todo o trabalho é desafiador. Por exemplo, a gente fez uma orelha da Minnie agora esse final de semana que a gente nunca tinha feito daquele formato no painel. Parece que foi super fácil a gente instalar lá, mas deu um pouquinho de trabalho. Porque foi a primeira vez que a gente fez naquele formato. A gente estudou, eu mais ou menos fiz. Aí chegamos na casa da cliente, tivemos que diminuir a orelha, porque ela estava maior do que o espaço. Foi dentro daquilo que a gente tinha calculado, porém, na hora, não
deu certo, né? A gente diminuiu a orelha e instalamos. Demoramos um pouquinho, apanhamos um pouquinho, mas ficou bem legal, assim, o resultado, sabe? Então, tem coisas que a gente ainda está aprendendo, sabe? Então, nem tudo a gente sabe. E as ideias vão mudando também, né, Gi? Esse ano, sei lá, são super-heróis, daqui a pouco ano que vem é outro personagem, as crianças mudam, e vocês vão tendo que se adaptar ao mercado também, o que o cliente quer, né? Sim, tem desenhos, personagens que os pais nos pedem que a gente não sabe quem que é ainda, sabe? Aí a gente vai pesquisar E para olha, poder imagina eu que não sou mais perdida. Exatamente, então as crianças estão ó na nossa frente, porque uma vez era só desenho infantil na televisão, no DVD, ou agora no celular, tablet, tudo eles vão procurando e vão, sabe? Bom, eu vejo pela minha filha, tem coisas que ela assiste lá que eu não sei nem de onde que ela tirou, mas ela já sabe até o que fala e o que não fala o personagem, Desenhos sabe? não são nem brasileiros, né, Gi? Exatamente, e se entendem. Entendem que é uma maravilha, né? E aí a gente tem que procurar o que, que é aquele tema para a gente poder estudar como a gente vai poder fazer, sabe? Mas eu acho muito legal isso. São trabalhos que a gente encara porque a gente tem esse perfil, sabe? Não de ficar acomodado, fazer sempre a mesma coisa, sabe? E quando a gente está produzindo sempre a mesma coisa, a gente já fica irritado. Eu já tenho que produzir uma coisa nova, tenho que criar coisa nova, tenho que inventar uma coisa nova. E assim a gente vai. E eu acho que é esse o segredo da Very Happy, sabe? Legal. E acho que só complementando daí, a gente falando assim, da nossa parte, né, quando a gente trabalha com a Gi. Então, nós já usamos, né, o serviço da Very Happy, da Gi aí para vários momentos. Então, a gente já usou no nosso cenário, né? Que Bem fez a, lindo, do vitrine lá. que a gente compôs realmente assim, a fim de mostrar. Ele podia ter sido uma decoração de 15 anos, até de casamento, tava muito legal. A gente até postou algumas fotos nos stories. Depois, quando a gente publicar aí a live, que ela fica gravadinha, a gente pode até Vou até mostrar colocar. aqui, ó, mais ou menos, ó, dá pra ter uma ideia. Ela Tava lindo, tava bem lindo, maravilhoso. cenário. Mas a gente pode ter mais uns stories pra relembrar. Isso aí. Então, assim, a gente quis justamente dar essa quebra, sabe? Esse choque para mostrar que sim, que os balões podem ser usados, né? Compondo para um casamento, para um aniversário, para uma formatura. E a gente também usa muito o serviço da Gi para a questão de interações nos eventos. Então, ou para uma entrada de noivos, de aniversariante, de formanda, saída de noivos, a gente usa muito e fica muito bonito. Tanto para soltar, quando ele é um volume grande, assim, que solta, fica lindíssimo. Também a gente já teve os bubbles, né, que são os luminosos, quando o evento é mais, finaliza ali já é noite, né, ele fica lindo. Já usamos em formato de coração para entrar com pagenzinho, né? Com daminha, fica lindo Tem as também. letrinhas também, as letras geralmente para formatura é legal, para formar o nome do curso, o nome do formando, da formanda, alguma coisa que tenha relação a um apelido, alguma relação com o curso que tem relação para aquela pessoa. A gente sempre tem que entender, né, na verdade, com o cliente, o que que ele quer mostrar, o que que ele quer comemorar ali, a gente tenta trazer de alguma coisa em balões. A gente gosta muito, né, No Aniver também tem os numerais, né? Então a gente já teve de 70, né? Foi 70, 70, teve 15, que também a gente trabalha com os números, né? E a gente tem também todas essas possibilidades. Enfim, o balão ele pode ser usado tanto para algo mais pomposo, digamos assim, né? Ele consegue se encaixar, quanto no mais descontraído. O legal é que ele circula bem nos dois universos, assim, né? Sim. E E ele Pode. traz ele não, pode ser mais clássico, também pode trazer um ar mais divertido, né? Dependendo do Isso. evento. E então a gente já usou os balões em diversos momentos. O que a gente, enquanto cerimonialista, a gente cuida, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma decoração e a gente também já usou a Gi nos eventos corporativos, né, Gi? Ah, é verdade. Com andaime e Verdade. tudo. Temos mais simples, né? A gente adora ficar no alto, Tá nas alturas, né? E adora aí, as alturas. o que a gente sempre procura entender, né? Por exemplo, num desses corporativos que a Gi nos ajudou, né? Foi nossa fornecedora, que ela precisava de andaime. A gente precisa saber esse timing dela. Então é muito importante esse alinhamento nosso com ela, tipo, entender, eu preciso entrar antes de tudo, né? Antes de qualquer material lá dentro, porque se ela vai precisar do andaime, ela precisa conseguir circular no espaço. Então não dá ainda para ter ambientação, móvel, tapete, planta, porque atrapalha, né, Gi? Então esse cronograma alinhado contigo, quando tem especialmente essa parte aérea, né?
é muito importante. Então, isso é legal a gente frisar, que também, né, nesse nosso serviço de organização, quando a gente contrata, né, uma fornecedora como a Gi, é preciso sim a gente estar atento a esses detalhes, conversar muito com ela, entender toda a questão de segurança. Então, a Gi, ela tem essa preocupação, ela já tem, né, parceiro ali, ela já tem um fornecedor que tem esse serviço de andaime, que já é parceiro dela, é tudo com segurança, a questão de laudos, né, toda essa preocupação legal, digamos assim, de uma empresa, a Gi tem. Porque nós, enquanto organizadores de evento, a gente tem essa responsabilidade, né? Se acontecer qualquer coisa de errado, parece bobo, porque é balão, não tem perigo nenhum. Mas se acontecer qualquer coisa de errado com ela ou com alguém, enfim, em função dessa instalação de balão, nós, enquanto empresa organizadora, ela, enfim, também podemos ter complicações, né? Então é algo que, apesar de ser um trabalho muito gostoso, né, Gil, principalmente quando tu finaliza o projeto, ele é um trabalho muito sério, né? Tu é uma empresa que presta um serviço para outras empresas e para pessoas como qualquer outra empresa. Então, colocar também que se a Gi tá aí esses 5 anos e crescendo, né? É porque ela trabalha com muita seriedade, fazendo tudo, né? E é uma fazendo tudo responsabilidade certinho, que precisa, na verdade, né, Isso Gi? aí. Tem, claro. A gente mora numa cidade onde é cidade de pessoas muito sérias em relação a técnicas, a toda essa precaução de segurança, enfim. Então, isso a gente leva sempre junto, porque como diz a Fran disse, né? Qualquer coisa que aconteça vai ser um desastre, né? Vai ser uma coisa que a gente não gostaria que acontecesse, e aí vai envolver muita gente, vai envolver muito nome de empresa, enfim, e a gente quer sempre pelo certinho, pelo exato, Então a gente é muito chato às vezes, sabe? De perguntar, de interrogar, de querer saber o porquê disso, porquê daquilo, daquele outro, mas não é porque a gente quer se intrometer, e sim saber se realmente aquilo é possível ser feito e se a gente vai conseguir atender da maneira que o cliente quer. Né? E geralmente tu faz visita técnica, né, Gi? Quando são, assim, um projeto muito grande, né, para as medidas saírem bem mais exatas, porque o cliente muitas vezes passa as informações, né, mas sempre a verificação, confirmar a altura, largura, se precisa de andaime, escada é o suficiente, a melhor coisa realmente é ir até o local, né? Isso. Uhum. Não adianta. Às vezes ele diz para nós, deve ter uns 4 metros. Não. E a gente chega lá com uma escada gigantesca e é baixinho. Ou às vezes diz, acho que tem uns 3,5 metros e tem 6 metros, né? Então, o melhor de tudo é fazer a visita técnica, é saber, porque achismo não vai sair certo nunca. Né? E eu acho correria daí, né, Gi, na hora de da montagem, talvez tu nem tenha esse tempo hábil de ter que chamar andaime, função, muita correria, né? Não, porque isso tem que ser tudo programado e agendado, né? O nosso parceiro, ele tem vários andaimes fora, e aí quando eu preciso dele, eu tenho que agendar esse dia, esse horário, para que ele monte e ele desmonte. Não é a gente que faz essa montagem e desmontagem. Então, tudo é uma questão, tem um monte de gente que é envolvida nisso, não é simplesmente ir lá e colocar o balão, né? Então, isso que a gente sempre diz, nós somos uma empresa muito séria em relação a várias situações. E é bacana como diz a Freya. Desculpa. E é bacana também comentar que um dos fatos de a gente ter, né, essa parceria muito forte é por isso, né, por essa seriedade da Gi, por a gente saber dessa entrega, além de ter um carinho por ela, né, pelo histórico que ela tem conosco, verdade. E saber também, assim, que, dando outro exemplo, né, num evento corporativo que a gente trabalhou, então, o que acontece? Muitas vezes, vocês já levam pré-pronto, né, Gi? Então, vocês vão lá, fazem a visita técnica, medem, já tem certeza do espaço, isso facilita porque algumas estruturas elas já vão pré-prontas, então, tem colunas, né? Tem essas coisas para não chegar lá na hora e ter todo o serviço de encher os balões lá, fazer as montagens. Então, também, normalmente, a gente também conta com caminhão, né? Em projetos maiores. Sim. Então, tudo isso tem que ser realmente bem organizado, porque dela vai lá na loja, carrega todo o material que já está pré-montado, né? Digamos assim, pré-pronto. Vai descarregar lá no local do evento e vai terminar essa montagem dos detalhes e tudo mais lá no local mesmo, em loco, né? Então, realmente, assim, parece muito simples. É balão, é só encher balão e prender. Não é, né? É toda uma logística envolvida e toda uma série de parceiros, né? Que estão envolvidos nisso.
Até o fato de encher o balão não é tão fácil, porque a gente mede todos eles. Dependendo do projeto, a gente tem que ser milimetricamente bem certinho para encaixar tudo e deixar pronto. Então, nem encher o balão não é tão fácil assim como todo mundo imagina. E importante dizer que tem o pós-evento, né, Gi? Porque normalmente também nessas estruturas tem peças Que são de vocês, né? suportes e estruturas que são de vocês e que então também precisa ser alinhado. Ah, vai terminar um evento tal data, que horário eu preciso ir lá retirar, né? E aí se tem aéreo, o cliente quer que retire, também de novo vai precisar talvez do andaime, vai precisar de escada. Então realmente assim é um trabalho que a Gi precisa ter uma agenda super organizada, porque ela não tem só um cliente, né, Gi? Que bom. Que bom. Tem Que vários, bom. mas ela precisa se organizar para conseguir atender todos, né? Isso mesmo, a gente sempre pede, por isso que a gente sempre pede tanta antecedência, assim, porque a gente gosta de deixar tudo organizado, alinhado, certinho, né? A gente adora quando tem os balões, né? Mas a gente sempre fica ansiosa, a gente fica pensando, bom, a gente tem que combinar com a Gi como é que vai pegar, especialmente quando eles têm hélio, que eles voam, né? E o evento ao ar livre. A gente já fica pensando, onde é que a gente vai prender esses balões quando a gente chega? A gente amarra na mão da criança, a criança vai lá e solta, ele voa, daí às vezes a gente pede um extra, porque a gente já sabe que talvez pode acontecer da criança perder o balão, e ela chora porque o balão voa, só que na hora daí tu fica meio apavorado porque ela pega um balão com extra e coloca na criança de novo, né? Mas isso aí... Tudo certo daí. Depois dá tudo certo, né? Essa questão dos balões que é muito legal, né? A gente gosta bastante, como a Fran falou antes, dos eventos ali corporativos, ele é um pouco estruturado um pouco diferente, né? E os casamentos, formaturas, 15 anos, a gente cada vez tem ganhado mais. Toda vez que a gente fala na saída, por exemplo, dos noivos, eles falam, a gente adorou as fotos de vocês com balões, é muito legal. Pode ser qualquer cor, daí os clientes ficam com muita dúvida, assim, pode ser qualquer cor, pode ser qualquer material, eu quero tudo colorido, eu quero mais brilhoso, de coração, então é muito legal, porque realmente brilha o olho do cliente quando ele diz, eu quero isso no meu casamento. Hoje uma noivinha nossa, inclusive, disse, eu quero balões. Eu disse, então assiste a nossa live, se não puder assistir na hora, assiste depois, que a gente vai falar muito sobre balões, porque eles não são daqui, então eles não têm também tanta referência de fornecedor. Eu falei, não, mas a gente tem, pode ficar tranquila que tu vai ter balões lindos no teu evento, né? E legal é que muito eles decidem depois que a gente manda umas imagens ou que a gente posta, né? Sim, porque daí enche os olhos, né? Uma coisa é tu imaginar, outra é tu enxergar, né? É muito colorido, ele dá vida e como ele tem muitas possibilidades. Bom, a gente já teve caso até de que na hora do cortejo de saída do evento estava chovendo, né? E eram uns balões lindíssimos, dourados da Gi. E aí depois não se fez a ação com eles na saída ali, porque a saída foi muito rápida em função da chuva. Mas depois deu uma estiada, então a gente pediu para todo mundo guardar ali os padrinhos, o pessoal guardar os seus balões. E aí quando deu essa estiada, a gente chamou a pessoa lá para fora para foto. E até hoje essas fotos elas fazem bastante sucesso, assim, ela ficou linda. Cortou de sair porque tava o tempo meio feio. Eu falei, pessoal, hoje não pôde largar os balões. Vocês topam? Todo mundo, os padrinhos topam, vamos descer, porque tinha que descer o espaço, assim. Muito legal. Todo mundo topa, acha legal, assim, o envolvimento com os balões. Todo mundo gosta. E é importante, só deixa eu te cortar um pouquinho, Fred, bem rapidinho, tá? É importante dizer também em relação aos balões que, assim, ó, até na questão de soltar os balões, a gente sempre conversa com todo mundo, porque existe uma lei que não pode soltar o balão, né? Assim, uma grande quantidade, fazer uma salvoada de balões, né? E aí, porque isso atrapalha a parte... Oi? Questão ambiental também, né? Isso, e atrapalha também na questão da aeronáutica, né? A questão dos aviões. E o balão metalizado. Então, não, é pouquinho, a gente só, é isso que eu ia dizer, então a gente solta, mas não é uma grande quantidade de 200 balões, 300, né? E a gente também já teve situação dos bubbles, né, que foi bem legal, que eles foram também usados tanto no cortejo de saída, e como os bubbles, eles são, já comentei, né, duram e tal, e eles são muito bonitos, depois também na abertura de pista, com a luz, né? Quando desce a luz do evento, assim, que começa as luzes de festa, que tu liga. Muito legal, pessoal. Pois curtam a Gi, ó. Vou colocar pra cá. Peraí que eu me perdi aqui. Agora nós vamos falando, já mostrar. Ó, os dourados nós falamos. Bem lindos, bem lindos. E aí os bowls também, eles são muito legais, porque né, tu pode fazer vários momentos, né? Usar eles. E ali na festa também a galera acendeu, assim, na pista. Fica muito bonito. Tem vários registros bonitos. E a criançada adora, né? Os bubbles com luzinha. São os principais. Isso
Eles amam, querem levar para casa e o bom é que a durabilidade dele é boa, então a criança brinca um bom tempo ainda com eles em casa. Sim, Gi, é verdade. Eu Aproveita. vou pôr Vale, nos comentários, vamos ver a se a gente... gente tá indo pra reta final, então a gente quer ver se tu tem aí alguma curiosidade, o que mais que tu quer comentar, falar aí pra gente um pouquinho, né? Ó, a gente tá vendo aqui que o sim. pessoal colocou super talentosas, olha que legal, bacana. Obrigada, Obrigada. obrigada. Desce, né? Porque Obrigada. ser talentosas é todas nós, né? Porque assim, Pois é, todos os três somos talentosos, se então. fosse super talentosa, eu entendi que era Gi, porque nós somos uma dupla, então não era. Não, Cada porque uma se na... vocês não fazem um bom trabalho, vocês também não têm fornecedores legais, né? É É isso verdade. aí. Sabe que a gente recebeu um feedback essa semana de um parceiro falando disso, desse trabalho que a gente tem feito em divulgar o Dicas da Celebre, né? Trazer esses bons profissionais que a gente tem na Serra. A gente tem muitos bons profissionais aqui e tem muita gente que realmente não conhece, né? Todo mundo, enfim. E a gente ficou super feliz com esse feedback, porque é isso que é legal. A gente está aproveitando a quarentena justamente para trazer conteúdo, porque não adianta a gente ficar reclamando que não tem evento e que a gente tá sem receber e a vida continua, a vida passa, passa Isso, de 2020. repente, esse tempo está ajudando vocês a esclarecer muitas coisas que muitas pessoas, fornecedores e clientes não tinham antes tempo para saber, né? Enfim, porque vocês na correria de um evento atrás do outro Não não tinha como consegue. fazer live, conteúdo, enfim, por mais que a gente tente, não dá, né? E Então, eu acho que é até bem bacana. Eu falei pra Fran até quando voltar, esquece que a gente vai conseguir fazer live, porque a nossa agenda agora tá milhão, assim, pra 2021, tá começando tudo, né? Ser transferido pra 2021, e ela tá começando a encher, e a gente não, infelizmente, ou felizmente, enfim, a gente não vai ter esse tempo, né, de produzir tanto conteúdo como agora. Isso é certo. é isso aí, mas Exatamente. é bem importante, né, Gi? Porque senão a gente também não teria essa oportunidade daqui a pouco proporcionar, né? Daí o público que tá aqui a gente agradece, né? As pessoas que estão assistindo, mas Verdade. então ele vai ficar, a gente vai compartilhar nas nossas redes, né? A gente te manda também, tu pode compartilhar. A gente está com um canal no Tá bom. YouTube, vamos deixar lá Também. também. Então isso é um conteúdo que fica, né? E são dúvidas que daqui a pouco pode ser do próximo cliente, digamos assim, né? Isso, Então é verdade. conhecimento, né? Para todo mundo, né? Não é algo que a gente precisa esconder. Na verdade, para nós e para ti, eu acho que quanto mais a gente clarear, né, sobre esse assunto, é Eu melhor. costumo dizer isso, eu costumo dizer assim que a gente não é dono de nada, né? Tudo a gente ou cria ou a gente copia. Se a gente copia é porque a gente achou legal. E se a gente cria, a gente quer que o pessoal divulgue e passe mais adiante uma ideia que deu certo, entendeu? Então eu acho que é isso mesmo. Eu acho que essas lives, esses projetos, tudo mais que está acontecendo é justamente para inspirar mais pessoas ainda a assim, interagir com as empresas, sabe? Procurar conhecer mais sobre os profissionais, não ser uma coisa tão mecânica, né? Isso Então, aí. eu acho que é perfeito, sabe? Como eu disse, nada acontece por acaso. Está acontecendo isso agora é para a gente aproveitar, porque tá dando certo. E para nós está sendo bem legal porque a gente também consegue colocar o nosso lado técnico, né? Assim, como a gente, o que a gente precisa se preocupar, por que às vezes a gente é chata, né? Que recomendações que a gente passa para os nossos clientes em todos esses itens que a gente está falando. Isso aí, Isso Gi, a aí. gente agradece muito, tá? Agradece ao pessoal que assistiu, então vai ficar gravada no nosso IGTV, a gente depois vai postar no Facebook também e no nosso YouTube. Então, assim, ó, hoje em dia vamos aproveitar a internet que tá aí ao nosso favor, tá? Porque pensa como seria isso uma pandemia há anos atrás, né? Então a gente é muito grata por ter a internet, por ter o público, por te ter com a gente aí. Parabéns de novo pelos 5 anos, tá? Muitos mais Muito obrigada por vocês me escolherem para participar hoje, enfim. Muito grata por tudo que vocês têm feito por nós também, né? E seguimos, né? Fortes, firmes. Ser loucas para fazer muitos Eu eventos. tenho que fazer uma coisa, Cris, senão eu vou apanhar quando eu chegar em casa. Eu tenho que mandar um beijo para minha filha. Porque ela implorou para me mandar. Beijo, minha filha, te amo! É isso aí, beijo, beijo, né? Se você beijada por todas nós. Isso aí. Sim, ela é. Fique bem, conte conosco aí para os próximos todos os anos que vierem pela frente, né? A gente também, com certeza, super indica. Acompanha a Berry Rap, né? Nas redes sociais aí, que a gente posta bastante material legal. E balão para tudo, né? Chá de bebê, aniversário, chegada de bebê, para qualquer coisa. Casamento, formatura, empresarial, contem com a Gi.
Isso aí, estamos à disposição. Beijo, beijo. Fiquem bem, fiquem bem. Também. Entrem em contato caso precisarem. E a vida é muito mais legal com balões, né? Muito, muito mais melhor. Muito legal com balões. Beijo, Gi. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. meu amor. Tchau, gurias. Beijo.